pessoa. De fato, a pergunta é assim, ela me viu? Né? Ela sabe, porque quando você é só teórica, a coisa fica vazia, né? E tem essa coisa da gente se identificar com o que você traz. Qual foi o seu primeiro momento, a sua experiência com a palavra? E, no caso, a sua pessoal. Qual foi, que momento você se encontrou com essa palavra de vida? Então, né? Eu venho de uma família na fé meio perdida. A minha avó, ela era de um segmento... Explica isso. A minha avó, Carmozina, era espírita. A minha mãe dizia que era católica, o meu pai se dizia espírita. Era uma confusão, ninguém era nada. E a gente tinha essa loucura dentro de casa. E um dia eu fui convidada para ir num retiro jovem de uma igreja batista, que inclusive foi a igreja batista que eu congreguei por 24 anos. E eu fui nesse retiro porque me prometeram que ia ter churrasco e piscina. Eu fiquei com essas duas informações. Imperdível. E fui, não tinha ideia do que era um retiro. E lá eu tive uma experiência sobrenatural. E quando eu voltei desse retiro, eu voltei determinada a viver para o Senhor. Foi o meu primeiro contato, o retiro foi quinta, sexta, sábado e domingo. No culto de sábado, o Senhor falou comigo especificamente. E quando eu voltei para casa, eu catuquei as coisas da minha mãe e achei uma bibliazinha bem pequenininha que parecia uma agenda. E eu comecei a ler aquela Bíblia, eu li aquela Bíblia toda em 6 meses. E eu fiquei apaixonada pelas histórias, tinha coisa que eu não entendia, que não fazia muito sentido, mas tinha coisa que era muito legal, muito clara. E aquela leitura, eu lembro que minha mãe falava assim, fizeram uma lavagem cerebral. E eu falava, me lavaram com o sangue de Jesus. E dali por diante, a minha vida sempre foi na leitura bíblica. Eu amo ler a Bíblia, principalmente os evangelhos. Então, essa primeira experiência de já me converter e mergulhar na palavra foi um divisor de águas para mim. Porque hoje eu percebo, Léa, que existe um resquício histórico e cultural de um afastamento com as escrituras, né? Primeiro que a gente já é um povo que não lê mesmo, né? E as redes sociais, o WhatsApp, por exemplo, agora nem se dá o trabalho de escrever abreviado, a gente se dá mais, a gente grava um áudio. Sim. Então a gente já não tem muito relacionamento com a leitura, com a escrita, e como eu disse, tem esse resquício histórico de que ler a Bíblia é muito difícil, tinha aquelas linguagens mais complicadas. Então muita gente tem mais bloqueio do que dificuldade. Isso eu percebo. Às vezes a pessoa tem tanto bloqueio que esse bloqueio vira dificuldade. Mas como eu já me converti mergulhando, desde então eu sempre tive esse hábito. Então, assim, até hoje, eu reservo um horário do meu dia para ler. Hoje leio para o Gael. É muito engraçado que ele é apaixonado por Jonas. Então eu tento ler outra história para ele, não tá dando certo. Porque ele fala, mamãe, Jonas no peixe. Aí eu volto para Jonas. Mas desde o início eu sempre fui muito voltada para essa leitura. E no início de tudo, até hoje, né? Mas no início de tudo não tinha nada a ver com os outros. Porque eu não imaginava pregar, eu não imaginava dar aula, eu não imaginava nada disso. Eu lia porque eu pensava assim, eu vou servir a este Deus. O que ele deixou para se revelar? Como que eu conheço ele? Como é que eu vou servir alguém que eu não sei como é? Então eu tinha curiosidade, eu tinha sede, eu tinha vontade de entender quem era o Deus que eu estava apaixonada por ele e estou até hoje. Então sempre foi uma leitura para mim, não era uma leitura para o púlpito. Hoje as pessoas me veem sempre pregando, fazendo missões, fazendo vídeo, mas não tem a ver, não é um relacionamento com a palavra para um resultado, é um relacionamento com a palavra que dá resultado. Que gerou